segunda parte. Estávamos então a entrar numa referência ao deserto da Mongólia, no Gobi Central. Nós ouvimos um canto supremo, soberbo, e quando perguntámos ao mongol de repeti-lo, ele respondeu-nos: isso é impossível, nós só cantamos para o deserto. Nós esforçamos de combinar a nossa arte com a vida. Não é que as épocas mais marcantes da história não provam que a vida estava dirigida pela arte? Nós perguntamos muitas vezes: como introduzir o teatro na vida? Olhai o quadro onde eu reproduzi as danças sagradas da Mongólia. No meio do deserto, o fundo da cena está constituído por grandes bandeiras magnificamente pintadas e uma poderosa orquestra de trompetas gigantes apoia majestosamente os coros. De manhã até ao fim do dia desenrolam-se gestos rituais. Dia após dia, uma multidão imensa toma parte nessas cerimónias sagradas. Budismo tibetano e mongólico. Assim, o sentido do belo, do extraordinário, mistura-se com a vida inteira. Os mistérios de Delfos, os ritos sagrados do Egito, estão-nos tão longe que não são mais que folhas do livro da história. Mas quando vós sois testemunhos destas poderosas manifestações de beleza na vida contemporânea, vós sentis como tantas coisas são realizáveis. Uma vez mais, vós torneis conscientes porque é que os sábios dão tanto valor ao aspecto pitoresco e à parte musical de todas as cerimónias públicas. É o nosso dever recíproco de procurar introduzir este gosto do belo em tudo e em toda a parte. É possível que seja difícil, mas certamente é possível. Estejamos convencidos que em todos os tempos, em todos os países, houve dificuldades e possibilidades semelhantes. Cada dificuldade contém uma possibilidade. Compreender estas bem-aventuradas dificuldades é discernir por que meios podem servir a melhorar a vida. E não é um dos nossos deveres imediatos de avaliarmos e valorizarmos no seu valor o poder do pensamento? Nós falamos levemente da potência da vontade. Sabemos nós apenas que seja aplicar esta potência a fins benfazejos? Nós somos muitas vezes muito engenhosos para destruir, muito fortes quando trata-se de negar, mas quão fracos quando é preciso construir, dar, ajudar. Por vezes nós não sabemos mesmo sequer dar graças ou enviar uma bênção. Contudo, é só dando que nós recebemos. Uma bela frase: enviar uma bênção. Enviar uma bênção, tal como São Francisco de Assis, aqui, numa belíssima pintura de Haris, enviar uma bênção pelos que já morreram e que conhecemos, pedir uma bênção para eles, orar por eles, ou para pessoas que nesta vida ainda sofrem ou precisam da nossa ajuda. Se nós falamos de telepatia, de televisão, de teleaudição, parece-nos tratarmos de assuntos abstratos, quase que sobrenaturais e fenomenais. Nós esquecemos: o fenómeno e o oculto só existem para os ignorantes.
As crianças não encontram de algo de misterioso no telefone? Recentemente, Edison não era considerado o inventor do telefone, não era ele considerado um charlatão. A nossa superstição, as nossas prevenções são ilimitadas. Seria verdadeiramente necessário inventar um remédio contra estas doenças tão perigosas. A ciência mais pura, o ensinamento mais elevado, podem ser sempre suspeitados pelos ignorantes. É muito instrutivo de constatarmos até que ponto os verdadeiros sábios têm uma mente larga e tolerante, porque eles sabem que existem possibilidades ilimitadas, energias ainda mal suspeitadas, e que não é um crime de seguir a grande lei da verdade. Satya, Satya, Satya Om, Satya, Veritas. As grandes verdades não devem ser reservadas para o sermão do domingo, mas servir a aperfeiçoar a vida. Iluminar o trabalho com os raios do belo não é transformar em festas todos os dias da semana? E isto, quantas pessoas fazem nas suas casas ou nos seus ambientes de trabalho, atentos à ordem, harmonia, beleza, boa circulação de energias e boa ligação entre o céu e a terra que podemos efetuar? Eis uma pergunta que eu formulo dentro desta linha que Hari está aqui a desenvolver. E continuamos. Não é uma alegria substituir os espectros de bruma e de tristeza da ignorância pelas conclusões claras e úteis da ciência? Tantas descobertas maravilhosas são reveladas cada dia à humanidade. Nós podemos constatar até que ponto, diante dos nossos olhos, elas modificam todos os aspectos da vida. Nas montanhas da Ásia fala-se bastante do Agni Yoga, o ensinamento do fogo. Este yoga sintetiza os yogas precedentes. Como sabeis, os yogas não têm nada de sobrenatural. Eles ensinam simplesmente os meios de utilizar as potências naturais do nosso organismo. Depois de tantas descobertas relativas à eletricidade, às ondas magnéticas, ao rádio, à televisão, que aplicações mecânicas metem a nosso serviço, é surpreendente entender, celebrar no Oriente o elemento universal, o fogo do espaço. Os ouvis dizer, era do fogo, é próxima, e vai discutir de uma maneira verdadeiramente científica as propriedades penetrantes deste elemento, o fogo. E vocês lembrai-vos que o professor Millikan, com 2 L's, descobriu os raios cósmicos e aplicou-se a tirar partido do seu poder. Os mais antigos manuscritos da Ásia falam através dos séculos deste elemento de esplendor, o fogo. Diz-se aí que se as pessoas humanas conseguissem empregar utilmente num espírito de benfazejos todas as forças que estão nele, o elemento do fogo seria verdadeiramente salutar. Mas no caso contrário, ele tornar-se-á perigoso e mesmo destruidor. Desde o tempo do Buda, faz-se menção de pássaros de ferro que estariam ao serviço da humanidade. A mais alta antiguidade conheceu serpentes de ferro, elas também úteis aos homens. Como é que é instrutivo de encontrar nos Rig Vedas, os livros sagrados da Índia mais antigos, e noutras tradições milenárias, conhecimentos precisos, velados por símbolos. Kiraris refere-se à possibilidade de estarem descritos discos voadores já nos Rig Veda, e que entre nós têm vários seres bastante devotos a esta linha de ligação com o cosmos, não de um modo tão tradicional,
mas que tem se adiantado. Talvez a sua linguagem nos pareça singular, as metáforas e as comparações surpreenderem-nos, mas se nós lermos estes rolos antigos com honestidade plena, sem nos deixarmos embaraçar por preconceitos, nós podemos recolher aí uma multidão de factos de aplicação prática. A única questão é estudarmos os factos honestamente. Devemos considerar e olhar a ciência como ciência, sem prevenções nem superstições, com coragem e respeito. Nem todos os sábios podem afirmar que eles consideram os factos sob o ângulo somente da pura honestidade. Nós devemos, contudo, aceitar os factos tal qual eles são, sem aí juntar aí uma interpretação egoísta. E Harris, nos nossos dias, como ele criticaria o enfeudamento de tantos investigadores e estudos científicos aos interesses farmacêuticos, por exemplo, o que tem sido algo que tem destruído bastante o mito quase da sacralidade e da cientificidade da ciência, cada vez mais manipulada é ao serviço de interesses e, portanto, já sem estarem sob este ângulo da pura honestidade de estudar os factos honestamente. Não somos nós mais supersticiosos que os povos do deserto? Ou mais corruptos, sobretudo. A luz dispersa as trevas. Já que nós possuímos sábios tão esclarecidos como Einstein, Millikan ou Broglie, e nós sentimos que a nossa próxima evolução é dirigida por bons pilotos. Ou seguiste as maravilhosas experiências de Broglie sobre os eletrões, as transmutações de energia e da matéria, aos vistos como Millikan aproxima-se das energias primordiais e vós admirai-vos com a largueza de vista com que ele conduz as suas procuras. Vós aplaudis as teorias de Einstein sobre a relatividade. Estes aplausos provam que já vos libertaste de uma superstição. Estas grandes descobertas movem-se na esfera do belo, porque no momento da descoberta os seus autores vibram de inspiração, eles sentem a beleza do que realizam. No instante supremo da descoberta, o inventor experimenta um sentimento têxtil. Ele encontra-se no limiar da eternidade. Esta caracterização da descoberta e da unificação do ser que procura com o que é procurado, ou do ser que admira com o que é admirado, é algo que está aberto a todos nós. E que um notável pintor, também como Harish Bo Inará, desenvolveu bastante numa linha iógica, também oriental, de que esta unidade pura e simples, obtida pela criatividade ou pelo amor, e que une um ser a algo ou outro ser, pode ser fonte de ultrapassagem das ondulações e separatividades, egoísmos e gerador deste estado de unidade e de êxtase. Algo que Erasmo de Roterdão também afirmou bastante, ainda que de forma muitas vezes irónica no seu elogio da loucura, mas onde o êxtase dos simples e dos puros, ou daqueles que são considerados loucos pelos interesses mais egoístas e sórdidos, obtêm nas suas vidas e partilham para o universo. Continuemos com Harish. Todas as escolas modernas deveriam possuir um laboratório consagrado
às ciências da natureza. Vós sabeis que os elétrons são criados pelo encontro de duas energias. É um belo momento esse em que duas energias ainda imponderáveis produzem qualquer coisa já mensurável, qualquer coisa de físico. Eis, como vós vedes, a importância de criar a vossa própria energia potencial. Neste encontro, aqui acrescentamos nós, neste encontro entre nós e o que nos rodeia, ou de seres, ou de coisas, nestas constantes interações energéticas e que produzem, de facto, por vezes, momentos de grande unidade e de grande êxtase. Fala-se-vos de energias científicas e muitas de outras. Elas não são senão símbolos da mesma energia criativa da qual nenhum de nós está privado. Energia criadora. É um erro pensarmos que só os artistas e os inventores possuem essa energia criativa. Cada criador, cada trabalhador pode desenvolver esta faculdade que veio de nascimento, desde que a torne consciente. Esta consciência não se adquire apenas pelo estudo. A experiência criativa desenvolve-se pelo seu próprio movimento, o sentido da sua força, a vontade de atingir um fim. Desta compreensão emana a tolerância. E nunca o esqueceis que tereis tanta necessidade da vida. A intolerância, que é na realidade ignorância, despedaçou tantas coisas belas e úteis. Seguindo todas as fases da ignorância, observando-as, vós chegareis a esta conclusão. A ciência, a arte, o êxtase criador e o entusiasmo são um. Não fazem que um. São uma humanidade. A unidade na luz não é uma fonte permanente de alegria. A unidade da luz não é uma fonte permanente de alegria. Eis uma boa frase para meditarmos. Algumas vezes nós pensamos que estamos fatigados. É uma opinião errónea devido à ignorância, talvez mesmo a uma certa moleza da pessoa. Nós fizemos talvez trabalhar demasiado tempo o mesmo centro nervoso, mas se modificarmos o tipo de trabalho, faremos agir outros centros nervosos. E esta simples modificação já traz uma sensação de repouso, pois é necessário pensarmos e sabermos que não só o sono faz a descontração ou a distensão dos nervos. A irritação e a cólera envenenam literalmente o nosso corpo. Não devemos jamais permitir que uma sensação irritante produza no nosso organismo emanações físicas bem conhecidas dos médicos. Eles sabem a qual ponto é perigosa a da cólera. O cristal envenenado pela cólera ou da cólera, fecha-se aspas, é uma expressão usual na Ásia. Reri chegou mesmo a denominar o imperil, este tipo de energia negativa que se deposita nos nervos pelas irritações a que as pessoas se deixam levar. Se vós tiverdes plena consciência do perigo não somente moral, mas físico da cólera, esforçar-vos-eis certamente
de evitar toda a causa da irritação. Já sabeis que alguém vem para procurar uma discussão convosco, pois e ter com ele com sorriso. É já uma força sabermos ter uma linha de conduta. A flecha do sorriso é mais poderosa que a flecha da cólera. Depois, ao estares próximo do vosso inimigo, não é preciso o recuo necessário para lançar a sua flecha. Espero que não me acuseis de falar de questões abstratas, ocultas ou místicas. O que é que se chama o misticismo? Uma coisa que esteja rodeada de um nevoeiro. Nós não temos nada a ver com nevoeiro e nuvens. Nós ocupamos apenas de fatos precisos e da luz. O conhecimento dos factos esclarece a nossa vida, torna mais fácil. Nós falamos sobretudo do belo e das forças que estão em vós, forças que crescerão à medida que as exercereis melhores. E vamos terminar aqui esta parte esta segunda leitura deste texto um bocadinho mais longo de Harish e que estamos a ler no dia do seu aniversário, comemorando e invocando as suas bênçãos para que elas possam inspirar-nos e fazermos uma boa continuação da sua missão na Terra. Eis aqui Harish. Quando fez a famosa bandeira Nobel, a bandeira protetora da paz e que protegia os monumentos na Segunda Grande Guerra. Aqui temos Harish no Tibete. Aliás, junto a madeiras e livros trazidos do Tibete e levados para a livraria do Museu Harish em Nova Iorque, que eu visitei também há muitos anos e que mantém uma coleção bastante grande de pinturas, à volta de 1000 e tal pinturas que podemos ver. Tem uma qualidade fabulosa. Aqui um quadro de grandes dimensões com um aparecimento luminoso a ser, de certa forma, generado por uma série de peregrinos. E aqui temos de novo Harish, o aniversariante hoje, e que muita luz e muito amor cheguem até à sua alma e que ele nos